Olá, eu sou o Eduardo Medeiros dos Reis Filho e hoje eu vou responder a pergunta: como sair das dívidas? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem e ter dívidas em si não é errado a certo ponto. O problema é quando isso passa da conta, é quando você já não consegue mais controlar ou quando você não tem mais aquela administração das dívidas e isso já está te causando muito desconforto. Vamos seguir alguns princípios. Em primeiro lugar, pega um papel, você vai pegar uma planilha, você vai dar um jeito de fazer um mapeamento. Eu vou te ensinar o passo a passo. Primeiro, você precisa saber qual é o valor total das dívidas. Então, coloque o valor total das dívidas. Segundo lugar, quais estão atrasadas? Quais são as dívidas em atraso? Quais são aquelas dívidas que estão em dia? Marca tudo isso no papel porque você está fazendo esse levantamento. Terceiro lugar, quanto tempo falta para quitar cada uma dessas dívidas? Então você precisa saber o tempo necessário para pagar todas as dívidas, porque o seu objetivo é quitar todas elas. Quarto lugar, qual eu devo pagar primeiro? E olha isso que interessante, né? Você em alguns momentos chegou numa situação onde é difícil você continuar pagando todas as dívidas ao mesmo tempo. E talvez você tenha chegado nesse momento, onde você precisa escolher qual é a conta, qual é a dívida que você deve pagar primeiro. Então você vai fazer essa relação aí por ordem de prioridade. Como assim? Vamos para o próximo passo. Quais são as dívidas essenciais? Então você vai relacionar, essa é essencial, essa não é essencial. Então eu posso ou não deixar de pagar essa determinada dívida. Geralmente você vai verificar quais são aquelas dívidas que são de origem de uma prestação de serviço contínuo que você não pode parar de pagar mensalmente, tá ok? Aquelas despesas que vão te manter basicamente, tá? O próximo passo é, qual é a dívida que eu tenho alguma garantia empenhada, ou um bem móvel, ou um bem imóvel, por exemplo, a dívida da casa, a dívida de um carro. Então eu verifico quais são as dívidas que eu tenho um bem empenhado, ou seja, qual dívida eu tenho como garantia algum bem. E por último, talvez esse não seja um exercício tão simples, quais são as taxas de juros de cada uma dessas suas dívidas? Também você vai relacionar, porque em cima desse mapeamento você vai fazer o próximo passo. Vamos para um exemplo? Então faça uma coluna com o nome da dívida. Então, por exemplo, eu tenho lá uma dívida que tem o nome de carro, ok? Aí você faz uma outra coluna do lado, valor principal dessa dívida. Então eu comprei um carro e o valor dessa dívida é 30 mil reais. Um exemplo, coloca lá, 30 mil reais. Na próxima coluna você vai colocar quantas parcelas ainda eu preciso pagar, ou seja, as parcelas a vencer. Coloca ali tudo direitinho, quantas parcelas a vencer. Quantas parcelas você já pagou, para você ter uma noção e aí você faz um bom mapeamento. O próximo campo, a próxima coluna, você pode colocar qual é a taxa de juros que foi envolvida nesse pagamento do veículo, por exemplo. A próxima coluna, quanto eu já paguei da dívida, tá? Então primeiro nós falamos das parcelas, agora a gente está falando em valores financeiros. Quanto dessa dívida eu já paguei e o principal, ou um dos principais, quanto eu preciso para quitar essa dívida. Então veja só, aqui você pode ter uma grande descoberta interessante, que talvez muitas pessoas acabam não indo atrás disso. Se você somar o valor das parcelas a vencer, você vai conseguir saber qual é o que falta, ou quanto é o valor que falta para quitar. Mas vale a pena você solicitar para o seu credor, vale a pena você fazer ali a solicitação de um extrato, quanto custa para que você pague essa dívida sem os juros, tá bom? E na última coluna você já tem uma ideia do que fazer, você pode tomar uma decisão. Sempre bom lembrar que é muito imprescindível que você continue tendo receitas para sanar estas suas despesas. Você tendo um bom plano, com certeza você vai conseguir sair das dívidas. Se precisar de ajuda, deixa aí o seu comentário. Eu sou o Eduardo Medeiros dos Reis Filho e eu peço que você deixe aí um like no nosso vídeo, assine as notificações para que você receba os nossos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!